E olha só, a tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos ao café brasileiro tem impulsionado os preços internacionais do grão e o fechamento de contratos de café do Brasil para a Europa e a Ásia nesse mês. Vamos repercutir esse assunto agora com a analista de inteligência de mercado da Redpoint Global Markets, a Laliska Moda. A Laliska já está aqui com a gente, dividindo tela. Seja bem-vinda. Um bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo bem e você? Tudo bem também. Bom, antes da gente falar um pouquinho de fato sobre os preços, eu queria entender um pouquinho do cenário. Pelo que eu entendi, os estoques eles estão abaixo da média, inclusive dos níveis aí de 2024, e também tem uma queda aí significativa da participação dos grãos brasileiros. Me ajuda a entender se eu interpretei certo. Como a Redpoint então mensura essa escassez e quais são os fatores por trás desse cenário, hein? Sim. Bom, quando a gente fala de estoques, né, o que a gente estava comentando nas nossas análises da questão dos estoques certificados. No caso, os estoques certificados de arábica da Bolsa Americana, a ICE. Então, quando a gente olha para os dados históricos, eles tiveram uma queda desde o meio do mês de julho, aí mais ou menos, o que também ajudou nesse cenário de preço. Os estoques eles já tinham vindo de um cenário um pouco mais baixo aí desde o ano passado, porque a gente já teve uma situação, né, com problemas na oferta desde o começo aí de 2024, primeiramente no Robusta, e depois a gente teve problema no Brasil no Arábica, né? E com toda essa incerteza, né, da questão americana das tarifas, que por fim a gente ainda mantém a gente ainda tem, né, uma tarifa de 50% em cima do café brasileiro, isso tem gerado um certo burburinho no mercado, né, de que realmente pode ser que chegue a reduzir muito a oferta de café brasileiro no mercado americano. Porque o café brasileiro acaba ficando muito mais caro para o americano do que às vezes de outras origens por conta dessa tarifa, né? Então, com isso, a gente viu também esses estoques certificados sendo consumidos à medida que o pessoal tem esse medo de que falte café. A Secafé comunicou, né, na semana passada que a maior parte das empresas americanas aí que trabalham com café tem estoques aí para cerca de 30 a 60 dias, né, corridos, então mais ou menos aí até final de setembro, começo de outubro, mas ainda assim a gente vê uma situação um pouco complicada, principalmente quando a gente pensa, né, que os Estados Unidos hoje ele consome cerca de 22 a 24 milhões de sacas, né? 30% vem do Brasil, mais ou menos, 30 a 32%, né? O que a gente falou aí de percentual. E quando a gente pensa em safra de café ao redor do mundo, a gente tem hoje o Brasil é o principal país colhendo. A gente não é só o maior produtor, mas nessa época do ano são os principais países que está colhendo. Temos também uma safra um pouco na Colômbia e no Vietnã, mas ainda assim o volume maior de café no mercado hoje é o brasileiro, e por isso também tem gerado toda essa incerteza no mercado, né? Quem que vai suprir o café para os Estados Unidos nesse período, se a maior parte dos outros países vão começar a colher efetivamente sua safra principal aí para o final do ano. Então isso tem gerado essa incerteza no mercado. Ainda mais quando a gente olha, né, começo de agosto, aí a gente teve uma geada no Cerrado, né, apesar de não tão forte que nem foi em 2021, que foi o ano que a gente teve aí esse evento atingindo mais as lavouras brasileiras, né? Mas também gerou incerteza da oferta para a próxima safra, 26 e 27, que começa seu desenvolvimento agora aí setembro, outubro. Então, toda essa conjuntura aí tem gerado esse cenário no mercado. E aí, quando a gente fala em preços, então, essa questão de volatilidade, esse impacto a curto e médio prazo, de fato, tem se refletido nos preços praticados já? É possível observar uma movimentação, em relação aos preços agora em agosto, por exemplo? Sim, com certeza. O que a gente tem visto, né, a palavra aqui é volatilidade, né, porque num cenário de incerteza, eh, a gente os players do mercado, eles ficam também um pouco, digamos assim, de mãos atadas, né. A gente não sabe qual que vai ser o próximo direcionamento do mercado, tem muita incerteza ainda, a gente está no período de desenvolvimento dos outros países do mundo, então o clima também é é muito importante nessa época, então qualquer movimento, né, qualquer notícia que a gente tenha de queda de bolsa, por exemplo, e os americanos com baixos estoques, por exemplo, isso vai impulsionar o mercado. Ao mesmo tempo, se a gente tiver outras notícias aí, né, que remetam talvez a uma oferta maior ou até mesmo uma queda de demanda, porque a gente sabe que essas tarifas vão acabar afetando o preço, por exemplo, do café nos Estados Unidos,
isso também pode trazer os preços para baixo. Mas a gente fica nesse mercado que a gente viu semana passada de altas muito fortes, né, e depois os próximos dias, recuando um pouco, mas novamente altas. Então a gente fica com uma oscilação de preço muito grande, né, que a gente não está tão acostumado para essa época do ano, por exemplo. Então isso realmente tem refletido no curto prazo, né, e no médio também a gente espera. Ainda não temos nenhum ponto aí, nenhum acordo entre Brasil e Estados Unidos referente ao café, né, temos conversas, a Secafé, a NCA dos Estados Unidos tem conversado também com o governo americano, mas ainda assim a gente não tem um cenário claro, então isso realmente traz essa certeza e essa volatilidade para o mercado. Eu estava lendo aqui um artigo da Redpoint, pelo que eu entendi, as exportações do Vietnã e da Indonésia cresceram no primeiro semestre de 2025. Até que ponto esses países podem aí preencher a oferta e também quais os riscos para os produtores brasileiros nesse contexto que a gente está conversando? Existe algum risco? E a gente tem, por exemplo, em Vietnã e Indonésia, a gente tem Brasil mais ou menos uns 30%, né, das importações americanas de café. E Vietnã e Indonésia, eles tiveram uma queda nas últimas safras por conta de uma oferta mais baixa no país, então os Estados Unidos passou a consumir mais café conilon brasileiro no caso, porque a gente tem que lembrar que esses dois países, eles são grandes produtores de robusta, né, então a gente tem essa diferença, o arábica e o robusta, né, Brasil produz o arábica e o conilon, que é semelhante ao robusta. E esses dois países, né, Vietnã e Indonésia, então é mais o robusta que eles produzem. É, então, há alguns cenários, né, que a gente teve. No começo do ano, a gente viu que os produtores brasileiros não estavam ativos no mercado, muito por conta do que a gente exportou muito ano passado, com a falta, por exemplo, justamente de Vietnã e Indonésia no mercado em 2024. Então, o Brasil acabou exportando muito mais conilon, no último ano. O que aconteceu então, Vietnã tem a colheita aí para o final do ano, né, então ano passado aí, dezembro e janeiro desse ano eles tiveram a colheita deles, né, então maior oferta de café, eles acabaram enviando muito mais café para fora nessa falta de produtor brasileiro no mercado, então meio que voltando para os níveis normais que eles tinham, porque eles tiveram uma safra um pouquinho maior. Indonésia também está no caminho de recuperação aí de safra, a última safra já foi melhor, né, e esse ano também, eles colhem, então, junto com o Brasil, né, nessa época mais ou menos de abril até agosto, então a oferta é mais nesse período mesmo. E eles, então, aproveitaram essa falta de produtor brasileiro no mercado, né, e para enviar o café para fora. Com a questão aí das tarifas americanas, a gente sabe que hoje esses dois países eles ainda têm uma taxação, então o Vietnã uma taxação em torno de 20% e Indonésia em torno de 19%, mas ainda assim menor que o grão brasileiro a 50%. Então pode ser que nos próximos meses a gente veja, né, Estados Unidos buscando, principalmente aí no caso da Indonésia, porque o Vietnã a oferta está baixa, então eles colhem mais no final do ano, né? Mas no ano que vem, se as tarifas continuarem, possivelmente também mais de Vietnã. E outro ponto, né, que a gente tem que considerar hoje os Estados Unidos eles consomem muito café arábica, que é um café mais suave e tipicamente usado nas cafeterias americanas. É, o arábica, ele tende a ser mais caro que o conilon, dependendo da época aí, normalmente, né, isso, ano passado a gente teve um pouco essa inversão de preço, mas esse ano voltou aí com o arábica mais caro que o conilon e o robusta. O que pode acontecer também futuramente é talvez uma mudança nesses mix, nesses blends internos dos Estados Unidos, procurando mais robusta, por exemplo, para baratear o custo desses cafés. Mas é claro, isso aqui a gente está falando de possíveis cenários, né? Ainda precisamos esperar aí os dados de exportação e também os dados da NCA para saber como que está sendo essa mudança de consumo. Mas já tem alguns indícios de que alguns consumidores, principalmente os mais novos, né, os americanos mais novos, por conta desse cenário de preços, eles já estão, por exemplo, buscando cafés solúveis, né? Então, isso pode ser que seja uma tendência aí no futuro, principalmente nesse cenário de tarifas, incertezas e preços mais altos de café. Então, a gente pode ser que veja um reflexo disso, mas, de novo, são possíveis cenários. Precisamos acompanhar aí os dados dos Estados Unidos nos próximos meses. Muito bem, Lalesca, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente hoje, apresentado um pouquinho desse cenário para a gente, né? Quero desejar aí uma ótima semana e vamos voltar a conversar em breve aqui em novas oportunidades, viu? Obrigada eu, bom dia aí também. Tchau, tchau. Tchau. Agora são 11h30.